Deus te abençoe. Hoje, dia 8 de novembro, domingo, tarde, 4h30 da tarde. 4h30 não, 4h31 da tarde. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja já derramando um domingo maravilhoso, especial sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Oi, Márcia, tudo bem? Fábio, filhos, Netinho que está chegando, todo mundo, Deus abençoe. Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, o Senhor esteja sobre toda a família, toda a casa, em nome de Jesus. Beijo para vocês. Estamos lendo a palavra do Senhor, comecei hoje de manhã falando sobre o Mateus capítulo 6, versículo 10, né, que diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos falando já há alguns dias sobre a oração do Pai Nosso, então a gente está dando continuidade, e hoje falando sobre o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos falando o quê? Venha o teu reino, que o teu reino se manifeste. Para que o teu reino se manifeste, é necessário o quê? Que se cumpra a vontade do Senhor. Então, eu falei para você hoje de manhã, e dando continuidade, o que significa viver o equilíbrio. O equilíbrio na criação, o equilíbrio na nossa vida interpessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, em todas as áreas. Como viver uma vida agradável, simples e profunda ao mesmo tempo, fazendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável, significando o quê? Satisfação, preenchimento de todas as lacunas que existem ou possam vir a existir na nossa vida, seja no âmbito emocional, sentimental, espiritual, orgânico, físico, seja onde for. Então, o que significa? Oi, Kézia, tudo bem? Um beijo para você, Deus abençoe aí, Ivo, Patrícia, Karina, Deus abençoe a todos aí, filhas, genros, netos, em nome de Jesus. Deus abençoe Jailde também. Deus abençoe Jailde, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Então o que significa? Significa que se faça, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro, eu preciso desesperadamente viver, naturalmente expressar esse reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muito feliz, hoje é aniversário da minha caçulinha Patrícia. Oh, parabéns, hein? Patrícia, Deus abençoe. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu esposo, Júnior. Deus abençoe os filhos. A presença do Senhor esteja sobre a Patrícia, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Parabéns. Deus abençoe a Patrícia. Então, viver a vontade do Senhor é exatamente estabelecer esse equilíbrio perfeito. Quando o equilíbrio perfeito não está acontecendo em qualquer nível da nossa vida, seja nível social, nível familiar, nível emocional, é porque, presta atenção, hein? A vontade de Deus não está sendo observada em alguma área da nossa vida. Ponto. É simples assim. Muito simples. Então eu falava hoje de manhã, né? Para não falar da gente, porque quando a gente fala da gente, parece que os nossos sentimentos atrapalham um pouquinho, né? Porque a gente está no convívio, está no dia a dia. Então, falando lá dos Estados Unidos, aliás, é o que mais se fala, dos Estados Unidos, falando sobre o Biden e o Trump, né? Que dizem as urnas lá, dizem os meios de comunicação que o Biden já venceu a eleição. Diz o Trump e os seus assessores que não. Mas, enfim, o que aos olhos espirituais isso significa? Isso significa conflito, confusão, um enfraquecimento das estruturas,
né, que regem, vamos chamar assim, das estruturas republicanas, ou que regem a democracia americana, tida como a maior democracia do mundo, né? Se tem lá eleição, essa democracia, essa eleição indireta, mas mesmo assim dentro da democracia, se tem essa eleição desde 1780, se eu não me engano, é a democracia mais antiga que o mundo, vamos dizer, moderno conhece, 1780. Então, quando você vê esse conflito de dois atores, né, que representam um lado e um outro lado, e esses dois atores se manifestam de maneira extremas, isso traz um desequilíbrio assim que atinge todas as áreas da sociedade. Então, quando a vontade do Senhor não está sendo observada, e isso é obrigação, é responsabilidade da igreja. Não estou falando igreja enquanto instituição, mas eu estou falando da igreja como corpo de Jesus Cristo. Eu estou falando como pessoas que compõem essa igreja e que, por comporem essa igreja, vivem, expressam, encarnam, manifestam, exteriorizam esse reino. Então, se nos Estados Unidos está todo esse conflito, toda essa confusão, toda essa intriga, quem perde com isso é o povo americano, sempre vai cair no colo dos menos favorecidos, sempre acontece, em qualquer situação de convulsão social, os pobres, os miseráveis, os menos estruturados, os menos assistidos, é quem sofre mais, sempre, e vai acontecer de novo isso. Então esse conflito, ainda que eu e você tenhamos nossas, entre aspas, preferências, isso não pode tornar nebuloso a visão de reino. E olhando como visão de reino, quem perde é toda a população americana, mas principalmente quem é enfraquecida é a própria igreja. É a própria manifestação do corpo de Jesus Cristo, porque a gente percebe pelas redes sociais que tem pastor defendendo A e tem pastor defendendo B. Volto a repetir, nós somos livres. Nós podemos dar a nossa opinião no que for necessário, até porque eu mesmo falo, eu como um cristão, como servo de Deus, eu preciso saber de tudo. Pelo menos ter um juízo de valor em todas as coisas, em todas as questões, seja qual for elas. Mas agora, levantar uma bandeira, defender um lado ou defender o outro, o que acontece? Eu estou apequenando o reino que eu represento. O reino que diz lá em Filipenses 3:20, que eu sou cidadão do céu. É esse reino que eu represento. Não é o lado A ou o lado B de uma campanha política, de uma campanha eleitoral. É muito acima, muito além disso. E quando você está dentro da confusão, do conflito, parece que a gente fica meio cegado, meio em turbulência, junto com toda a turbulência, que é o que está acontecendo ali agora. Gente falando isso, e foi trapaça, e foi não sei o que lá, e os votos pelo correio, aconteceu isso, tudo isso pode ser que esteja acontecendo de fato. Mas, aos olhos espirituais, sabe quem está ganhando? As hostes malignas. Sabe quem está ganhando? É o diabo. Porque o diabo, ele trabalha exatamente com essa, vamos chamar, essa massa de manobra. Porque é ele quem trabalha e é ele quem se alimenta pelo conflito, pela dissensão, pela divisão, pela gritaria, pela falta de acordo,
pela falta de conciliação. Então, quando você percebe, e olha que eu estou falando de lá, porque falar daqui é praticamente proibido, porque senão vão falar que eu sou de lado A ou lado B, não é isso. Nós temos que olhar, e a Bíblia deixa isso muito bem claro. Isaías, Daniel, Apocalipse, fala que nós temos que ser como águia, olhos de águia como que voa, porque olha de cima, olha a distância, e quando você olha de cima todo o quadro, você fala, puxa vida, o gênero humano está ficando cada vez menor, e o mundo espiritual está tomando espaço, e tudo aquilo que diz em Apocalipse está muito próximo de acontecer. O que Apocalipse fala? Que a besta virá de dentro das águas, não é assim? Do mar. Em Apocalipse tudo é simbólico, tudo é parabólico, como a gente sempre fala. Então, mar significa convulsão social. Sempre que você ler mar na Bíblia, se você entender como convulsão social, você não vai estar forçando a Bíblia. É isso mesmo. Então, mar significa convulsão social. Besta saindo do mar, não é porque um bicho assim, assado, vai sair do mar como se fosse o Godzilla lá dos contos japoneses. Não! Mas é exatamente essas hostes espirituais, esses demônios, esses principados e potestades que são fortalecidos e alimentados pela convulsão social. E a convulsão social existe quando existe o quê? Litígio, intriga, gritaria, confusão, aflição. Um defendendo uma causa e outro defendendo, por quê? Porque é o espírito da divisão, exatamente o mesmo espírito que aconteceu lá no tempo de Gênesis, na Torre de Babel. E esse espírito foi derramado por sobre a humanidade, que teve como antídoto em Atos capítulo 1, capítulo 2, quando se derramou o Espírito Santo de Deus. E quando se derramou o Espírito Santo de Deus, o que diz a palavra? Que todos ouviam os apóstolos ministrando, inclusive o apóstolo Pedro, e eles ouviam nas suas línguas maternas. Por quê? Porque o espírito de divisão e de confusão, ele é inoculado, ele é bloqueado, ele é obstruído na manifestação do quê? Da vontade de Deus, do reino dos céus. Então, venha o teu reino significa venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha o teu poder. Então, quando nós oramos, ou quando Jesus, na verdade, não está falando para a gente fazer disso uma reza, um mantra, né? Ficar recitando o Pai Nosso, nada contra quem faz isso, mas não é bem isso. Jesus está colocando uma estrutura de oração. Então, quando eu estou clamando ao Senhor, venha o teu reino, ou seja, venha o teu governo, venha a tua autoridade. E depois diz assim, assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Alguém traduz assim na terra, como já está estabelecido no céu. Está errado? Não está errado. Mas não é só isso. Assim na terra, como no céu. Porque que seja estabelecido na terra e também nas regiões celestiais. Por que nas regiões celestiais, que eu digo regiões espirituais? Porque nós temos o inimigo comum a todos. E diz a palavra do Senhor que há sim uma resistência. Haja vista o que acontece lá na oração de Daniel. Lembram-se da história? Quando Daniel se propõe a orar, e eu li um pedaço nessa manhã, não vou ler de novo, quando Daniel se propõe a orar, e a Bíblia fala que ele esteve em consagração por 21 dias. E vem o anjo Gabriel no 24º dia, e diz assim para Daniel, logo quando você se propôs, olha só como são as coisas e a vontade de Deus. Quando você se propôs a buscar o Senhor, eu já vim no teu encontro. Mas o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia me resistiram. Então,
Quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, significa que existirá uma resistência espiritual. E Jesus está sublinhando isso como? Fazendo a vontade do Senhor. Simples assim. Tão simples, tão profundo que nós geralmente não fazemos. Então, essa condição espiritual nos fará viver a vontade do Senhor. Por quê? Vamos ver o que diz lá de maneira espiritual em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu não anotei aqui, mas eu vou ler agora. Efésios 1, versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Tá vendo? Quando a gente pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso e a gente vai assim detalhando ela, como fica mais compreensível o que Paulo escreve, porque Paulo está, na verdade, endossando o que Jesus está ensinando na estrutura de uma oração. E ele diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, né? Beneplácito significa consentimento. Segundo o consentimento de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Paulo está tão somente explicando de maneira mais amplificada o que Jesus está dizendo e pontuando e colocando como fundamento. Por que vem a tua vontade assim na terra como no céu? É porque no céu dos céus, onde o nosso Pai habita, o nosso Pai, que começa a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás nos céus, no plural. Então significa que ele alcança, ele alça o voo acima de tudo e de todos. E ele já pré-ordenou tudo aquilo que a sua vontade já estabeleceu em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós como filhos do Pai, nós temos o direito e também o dever de buscarmos na presença do Senhor. Quando Jesus fala que nós não podemos ser repetitivos, isso não significa que nós não podemos ser perseverantes. Ser repetitivo e ser perseverante são dois conceitos completamente opostos. E eles não se completam. Então, não ser repetitivo, Jesus recomenda que nós não sejamos. Porque oração não pode ser um mantra. Oração não pode ser um jogo de palavras que eu vou repetindo, para ver se Deus, quem sabe, vai me ouvir. Não, não é isso. Isso aí é repetição. Mas eu posso sim e devo ser alguém perseverante. Senhor, tem misericórdia. Um dia o Senhor disse, um dia tua palavra sublinhou, por exemplo, nós como pais, né? Que os nossos filhos são para bênção, que os nossos filhos não são para calamidade, como teu servo Isaías escreveu. Que os nossos filhos, diz lá na tua palavra, no livro de Salmos, eles são como flechas na aljava do flecheiro, na aljava do guerreiro. Então, Senhor, cobre os meus filhos, derrama-te sobre a vida deles. Isso não é ser repetitivo, não. Isso é estar se colocando diante de um contrato, de uma escritura que não vai passar, que é a palavra de Deus. Então eu posso sim clamar, eu posso sim interceder, eu posso sim me derramar pela vida dos meus filhos, dos meus queridos, porque está prescrito, está.
aberta, vamos dizer, o espaço, aberto o espaço, o ambiente, para que eu possa buscar no Senhor exatamente a restauração, a reconstrução, o renovo, a ressurreição dos meus filhos, seja em que área for. Por quê? Porque é bom, é saudável. Jesus não está falando isso. Mas Jesus está falando, sim, de algo que existe no mundo espiritual que bloqueia, que obstrua. E que nós, na nossa oração, no nosso clamor, aí daqui a pouco depois, né, ele fala na prática religiosa ou na justiça religiosa, como se chama teologicamente, ele fala sobre, né, capítulo 6 de Mateus. Ele fala sobre a esmola, depois ele fala sobre a oração, depois ele vai falar sobre o jejum. Então é bom que nós oremos, é bom que nós busquemos ao Senhor, e é bom que nós jejuemos, e nos coloquemos em consagração, clamando, buscando no Senhor a direção, um caminho, uma janela aberta, um caminho aberto, uma porta aberta, para tudo aquilo que nos angustia, nos aflige, porque nas regiões celestiais o Senhor já ordenou em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós fomos predestinados para filhos. Em Cristo Jesus nós fomos criados para o louvor da sua glória. Em Cristo Jesus, nós viveremos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável, se nós observarmos a vontade do Senhor. Então, é maravilhoso quando eu entendo que o reino é para nós tão somente um ambiente onde nós, como seres espirituais, buscaremos no Senhor realmente que a sua vontade seja feita na terra, assim como está ordenado no céu, e que qualquer tipo de interferência, obstrução espiritual não terão poder, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos nos derramar diante do Senhor, e o Senhor nos dará com certeza êxito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agradável. Porque às vezes a impressão que dá, quando a gente fala a vontade de Deus, parece que Deus é o desmancha prazer, né? Não, Deus não é o desmancha prazer, pelo contrário, o Senhor é quem proporciona o prazer, porque a Bíblia fala que a vontade dele é agradável. E se ele não quer que nós vivamos alguma coisa, pode ter certeza, por mais bonito que seja, por mais vistoso que seja, por mais que seja atraente aos olhos humanos, não é a vontade de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E se os Estados Unidos estão vivendo, para não falar da gente aqui, né? Poderia estar falando do Brasil, mas vamos falar de lá que é mais fácil. Como é que fala? Causa menos dissensão, né? E se eles não estão vivendo lá, com confusão, com extremos, com ânimos, né, acirrados, sabe por quê? Porque a vontade de Deus não está sendo observada. Sabe por quê? Porque a igreja americana está menor, está pequena. Sabe por quê? Os seus componentes, aqueles que são componentes do reino dos céus, não estão fazendo jus, não estão sendo um instrumento bloqueador da manifestação dessa malignidade. Paulo chama isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, mistério da iniquidade. E o que é o mistério da iniquidade? É quando as coisas começam a surgir de tudo quanto é lado. Parece que não vai parar nunca. É só desgraça, é só tragédia. Então esse mistério da iniquidade, se a igreja lá, se o povo de Deus lá não prestar atenção, vai cada dia que passar tomar mais corpo, fazer mais vítimas. E isso é para eles, mas eu também, claro, eu estou falando da gente aqui. É exatamente a mesma coisa. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra, como já o Senhor estabeleceu nos céus, e as regiões celestiais estão bloqueando, nós sim vamos nos prostrar e orar e clamar, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Amanhã às 10 horas tem mais e a gente está falando sobre a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, na justiça, chamada justiça religiosa, né? Teologicamente falando, mas a gente está falando da prática, do dia a dia, do cotidiano. É isso que Jesus faz. Ele pega a lei de Moisés e ele contextualiza para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Ele aproxima a vontade de Deus com as minhas necessidades, com as minhas demandas, com as minhas contingências, com a nossa vida, com a nossa comunidade, com o nosso lar, a nossa família, os nossos queridos. Isso é uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Vou orar pela Késia, pela Patrícia, claro, está aniversariando hoje, também pela Kátia. Tudo bem, Kátia? Estou sempre orando pela tua filhinha, viu? Deus abençoe. O Senhor também abençoe a Gi, que está aqui, a Gi, minha filha, a Carol, que também estão fora, estão viajando, mas estão ligadas aqui. Deus abençoe. A Bebel está aqui comigo. Deus abençoe, que o Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Bispo Antônio, a Márcia, que está aqui com a gente, o Fábio, o Luiz Henrique. Deus abençoe a todos, a presença e o mover de Deus. João, né, Roseli, Ângela, Deus abençoe. São servos de Deus maravilhosos. Seu João, Dona Dária, também a Dona Nadir, seu Toninho, estou orando sempre por vocês, pela saúde. Em nome de Jesus, vamos orar e clamar pela glória, pela presença e para que esse reino seja realmente incorporado por nós, pelo nosso dia, pelo nosso cotidiano, pelo nosso dia a dia. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu coloco, Senhor, os teus servos diante do teu altar, te louvando, te agradecendo por cada família aqui, cada servo teu, cada serva tua, em especial pela Patrícia, que está aniversariando, que o Senhor possa abençoá-la poderosamente, sua vida, sonhos, projetos, sua casa, o Júnior, seus filhos, a graça, a presença, o poder, a plenitude, a glória do Senhor esteja sobre todos, também, ó Deus, sobre cada um que representa, Senhor, os nossos idosos, nossos avós, nossos pais, nossos tios, sobrinhos, netos, filhos, o marido, a esposa. Ó Deus de maravilhas, derrama-te sobre nós, para que nós possamos cada dia mais viver esse reino, ó Deus, de maneira poderosa, de maneira natural, na nossa natureza espiritual, no nosso chamado, na nossa constituição, como filhos do Pai eterno, que temos autoridade em Jesus Cristo para vivermos tudo aquilo que o Senhor já ordenou nas regiões celestiais e que nós vivamos também como família, como sociedade e como igreja. E o Senhor nos dê toda a honra e toda a glória. Derrama-te também sobre o nosso Brasil. Eu estava falando lá dos Estados Unidos, Senhor, mas nós aqui vivemos tempos de conflitos, de intimidação, de extremos, de opiniões, de contrastes, de contrariedades. Senhor, em nome de Jesus, e ao mesmo tempo, ó Deus, o mistério da iniquidade, corrupção, suborno, pessoas que são representantes do Estado, Senhor, em nome de Jesus, roubando do erário público, de valores até separados para a saúde da população. Senhor, tem misericórdia, perdoa o nosso país, perdoa o nosso povo, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, o nosso pecado, sara a nossa terra, derrama-te com teu poder e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita-nos, ó Deus, no nosso corpo. Senhor, visita veias, visita coração, fígado, rins, Senhor, circulação sanguínea, enfermidades, reumatismo, artrose, artrite, Deus de maravilhas, dores, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua saúde, cura, visita, toca
e que as tuas águas curadoras possa visitar com saúde, visitando olhos, visitando, Senhor, dores na coluna, nos nervos, na mente, Senhor, nervosismo, saúde mental, emocional, tristeza, angústia, depressão. Derrama-te com teu poder e nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda graça e toda glória ao Senhor, e que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, e que a glória e a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, e que o amor de Deus Pai, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, tua casa e a tua família em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 10 horas com mais palavra do Senhor. Deus abençoe. Um beijo para você. Tchau, tchau. Fique na paz. O Senhor esteja